Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, energia armazenada. Você já sabe que o capacitor é um dos componentes eletrônicos que armazena energia elétrica. Mas será possível medir a energia armazenada? Se eu souber a energia armazenada, eu poderei saber quanto eu gasto para carregar um capacitor, ou quanto tempo o capacitor vai manter o LED aceso. Ou será que não dá para usar o capacitor no lugar da bateria do carro? Tudo é uma questão de energia. Então, esse tutorial vai falar da energia armazenada no capacitor. Vamos lá? Como calcular a energia armazenada no capacitor? Por exemplo, olhando o circuito da figura, a pergunta é: qual a energia armazenada nos capacitores depois que eles estiverem completamente carregados? Eu ainda não falei da equação da energia armazenada no capacitor aqui nesse canal amalucado. Então, é isso que eu vou fazer agora, para depois responder essa pergunta. Vou mostrar uma forma de deduzir a equação da energia total armazenada num capacitor depois de um tempo, em particular depois do tempo de carga, quando o capacitor está na sua carga máxima. Tudo começa pela equação da potência elétrica que todo mundo já conhece. Potência igual a tensão vezes a corrente. Mas essa equação, escrita assim, serve só para circuitos alimentados com corrente contínua, onde a tensão e a corrente são as mesmas o tempo todo. No capacitor, não é assim. A tensão e a corrente variam, são funções do tempo. Nada mais lógico do que a potência no capacitor também variar em função do tempo. Veja na figura. A potência instantânea consumida no capacitor é dada pela tensão instantânea, multiplicada pela corrente instantânea. Tudo está variando muito rápido. Mas a corrente você já sabe que é a variação da carga no tempo. A corrente instantânea é dada em função da derivada. A corrente instantânea no capacitor é igual à derivada da carga no tempo. Aliás, não é só no capacitor, é para qualquer circuito. Vou ajustar a equação substituindo a corrente instantânea pela derivada. Como eu estou interessado na energia, que é a variação da potência no tempo, vou fazer um artifício matemático. Vou passar o dt para o outro lado da igualdade. Agora vou puxar da memória de vocês a equação básica do capacitor. A capacitância é uma constante que relaciona a quantidade de cargas armazenadas no capacitor com a tensão entre as placas desse capacitor. Dessa equação básica derivam outras duas, exatamente como é feito com a lei de Ohm. Lembra do triângulo da lei de Ohm? Dessas equações, eu vou usar a da tensão para ajustar a equação da potência instantânea no capacitor. Agora vou aplicar a operação da integral nos dois lados da igualdade. Eu deixei um link na descrição desse vídeo que fala da operação da integração. E o melhor, numa aplicação com capacitor. Esse tipo de integral é chamada de integral definida. Isso porque eu vou integrar num tempo bem definido, no tempo que o capacitor armazenou toda a carga possível. A carga também é definida. Resolvendo a integral da direita, primeiro vou tirar a capacitância para fora da integral. É uma constante, o valor da capacitância do capacitor. Agora vou resolver a função dentro da integral. Essa é uma função linear, então é só olhar na tabela para ter a solução, que é a carga ao quadrado sobre 2. O travessão com os valores 0 e Q maiúsculo indicam que o cálculo da carga vai ser feito entre a carga 0, capacitor completamente descarregado, até a carga total Q do capacitor. Isso é uma integral definida. Resolver a integral definida quando começa do zero, a carga inicial é zero, a variável dentro da integral assume o valor final. Nesse caso, a carga total. A integral é igual a 1 sobre a capacitância multiplicada pela carga final armazenada no capacitor ao quadrado sobre 2. Simples assim. Agora vem o pulo do gato. A integral da potência no tempo é a energia consumida em Joule. Lembram? É isso que estamos procurando. Então, a energia elétrica armazenada no capacitor é igual a 1 sobre 2, carga total armazenada ao quadrado sobre o valor da capacitância. Dei uma ajeitadinha na equação, passando 1 sobre 2 para frente, porque é assim que aparece nos livros. Essa já é uma solução para a energia armazenada no capacitor,
mas não é a mais usada. Isso porque não é fácil medir a carga armazenada. Mas é possível expressar essa equação em função da tensão no capacitor, que todo mundo consegue medir com facilidade. Agora vem o segundo pulo do gato. Vou usar mais uma das equações básicas do capacitor e substituir a carga no capacitor pela tensão multiplicada pela capacitância. Agora é só substituir na equação da energia armazenada no capacitor. A equação fica como descrito na figura. Vamos resolver o quadrado. Agora é só simplificar a capacitância ao quadrado do numerador com a capacitância do denominador. Então, chegamos à equação final. A energia armazenada no capacitor é igual a 1 sobre 2, multiplicado pelo valor da capacitância, multiplicado pela tensão ao quadrado. Essa é uma equação muito importante. É uma daquelas equações que todo técnico eletrônico deve conhecer e que de agora em diante vai estar na ponta da sua língua. Então, para finalizar, vamos completar o exercício. Qual a energia armazenada nos capacitores depois que eles estiverem completamente carregados? A solução é simples. Eu tenho o valor dos capacitores. Então, é só determinar a tensão nos capacitores depois de totalmente carregados e aplicar a fantástica equação que aprendemos há pouco. Quando os capacitores estiverem totalmente carregados, eles se comportam como um circuito aberto. Estão lembrados? Essa é a chave para a solução desse exercício. Então, o circuito se transforma no circuito da figura. Muito simples. A tensão no capacitor C1 é igual à tensão na resistência R1. Isso está bem claro. E a tensão no capacitor C2, você consegue identificar? Isso mesmo! É a tensão sobre R2. Isso porque não há queda de tensão na resistência R3. Não tem corrente. Não tendo corrente, tensão zero. Então, a tensão no capacitor C2 é igual à tensão na resistência R2. Tudo se passa como se só tivessem as resistências R1 e R2 no circuito. Então, teremos um simples divisor de tensão. Viu? As coisas nem sempre são tão complicadas como parecem. Vou resolver pelo método tradicional, a lei de Ohm. Tem que praticar a lei de Ohm também. Primeiro, vou determinar a corrente total no circuito. Corrente é igual à tensão da fonte sobre a resistência equivalente. A resistência equivalente, todo mundo sabe. É só somar os valores das resistências. Substituindo os valores e calculando, a corrente é igual a 8 amperes. A tensão na resistência R1 é igual à corrente total vezes a resistência R1. Muito fácil, qualquer criança brinca e se diverte. Substituindo os valores e calculando, isso dá 16 volts. Agora, a tensão na resistência R2 é igual à corrente total vezes a resistência R2. Substituindo os valores e calculando, isso dá 56 volts. Vou colocar no diagrama para calcular a energia armazenada nos capacitores. Vou atualizar as tensões nos capacitores. Agora é só aplicar a equação da energia no capacitor, aquela que já está na ponta da sua língua. Para o capacitor C1, a energia armazenada no capacitor C1 é igual a 1 meio vezes o valor da capacitância C1 vezes a tensão ao quadrado. Substituindo os valores e calculando, a energia armazenada é igual a 256 microjoules. Nunca foi tão simples. Para o capacitor C2, a energia armazenada no capacitor C2 é igual a 1 meio vezes o valor da capacitância C2 vezes a tensão ao quadrado. Equaçãozinha para você não esquecer nunca mais. Substituindo os valores e calculando, a energia armazenada é igual a 4.704 microjoules, bem mais energia do que no capacitor C1. Pronto, resolvemos o exercício. Esse exercício foi retirado do excelente livro Introdução à Análise de Circuitos, de Robert Boyleston.
A energia nos capacitores é um tema muito importante e futurístico. Quem sabe, no futuro, a energia para mover os carros venha dos capacitores. Então, você já vai saber calcular essa energia. Isso ainda não é possível devido ao tamanho dos capacitores. Se você tentasse mover um carro alimentado por um capacitor, o carro teria que levar um capacitor do tamanho de uma casa nas costas. Mas a tecnologia está evoluindo. Já existem os supercapacitores, um tema bom de abordar nesse canal no futuro. Quem sabe num futuro não tão distante assim. Você viu nesse tutorial a equação da energia armazenada no capacitor. Equação importante para o técnico eletrônico e para quem vai fazer o Enem, vestibular, etc. Esse tema não se esgota aqui. Vamos ver em outros tutoriais também. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!